A gente vai falar aqui. Vou ficar gravado. Só um minutinho. Pronto, pessoal, a gravação acabou de começar. Boa noite a todos. A gente está aqui começando a segunda semana do nosso curso de introdução às redes 5G. Eu preciso sempre lembrar as pessoas que estão conosco de que nós temos um repositório onde todas as informações do curso ficam registradas. Esse repositório é o Moodle. Vocês receberam as instruções para entrar no Moodle, tá? Por e-mail. Algumas pessoas me disseram que não tinham recebido informação. Eu peço sempre que você olhe a sua caixa de spam, a sua caixa de e-mail. Talvez lá tenha tido informação. Se você está aqui conosco, muito provavelmente você recebeu um e-mail que veio, né, para você. E aqui também há uma informação importante, que é como entrar na plataforma da Huawei. É importante, amigos, que vocês entrem na plataforma da Huawei, porque vocês vão ter a oportunidade de fazer todos os cursos que tem lá. Não é só o curso 5G que tem lá. Lá tem cursos diversos, né, sobre tecnologias, e são gratuitos. E graças a os cursos muitos dos cursos estão em português, estão legendados em português. Portanto, vai lhe ajudar quando você for fazer o curso, certo? Então, peço que entre na plataforma. Estou olhando aqui agora, estou com um tempinho para carregar, para ver, por exemplo, quantas pessoas já pediram para acessar a plataforma. Eu vou voltar aqui. Deixa eu voltar aqui um pouco. Eu estou dentro da plataforma da Huawei, na parte de administração, que é a parte que eu tenho acesso, e nela eu vou ver se tiver algum pedido de associação. Professor, não sei se é só para mim aqui, mas está congelada a transmissão. Matheus, eu não estou mostrando a parte da administração, não. Estou mostrando somente a parte da... Tá ok. Pronto. Né? Então, assim, ninguém dessa turma ainda o que eu acho estranho. Tá? Já que tem a possibilidade, né? Não sei porque, não estou entendendo por que não usar. Depois, Professor? Uma série de materiais que você tem Professor? à sua disposição. Pois não? Aqui é Fernando falando. Eu solicitei, professor, o curso lá nessa plataforma aí que o senhor está falando. Eu segui os passos lá do vídeo e fiz a solicitação. Aí tem dizendo lá que está pendente, esperando o senhor aceitar. É? Interessante. Para mim não está aparecendo, camarada. A gente pode ver isso no final da aula, certo? Mas estou olhando aqui agora, aproveitando, né, porque para mim assim aparece o pedido de associação. No momento que aparece uma lista, não está aparecendo. Estou olhando na turma, deixa eu só ver aqui. Você fez o pedido de associação na plataforma depois da turma ou foi só da turma? Não entendi. Tem dois tipos de associação, né? Um é na plataforma e o outro é dentro da turma. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na turma. Né? Eu segui os passos do vídeo, que eu pego o código da turma e coloco lá, né? Isso, mas pronto, aqui apareceu agora, certo? Eu vou começar, pronto, tem várias pessoas que pediram, eu estou começando a aprovar agora, então quem pediu, certo? Nos últimos dias estou vendo aqui o nome de Tayane, estou vendo o nome de Erasmo Melo, estou vendo o nome de Júlio César, né? Então, pessoal, por favor, Fernando, eu acho que eu aprovei você agora aqui, né? Então, por favor, se associem, façam uso da plataforma, porque ela tem várias informações importantes. Voltando aqui para o nosso material. Professor, eu posso pedir depois? Solicitar esse material depois? Pode, sim. Na semana passada eu não pude participar, aí eu estou começando hoje. Mas aí eu tenho que rever tudo. Tá bom. Como é seu nome? É Isabel. Isabel, não tem problema você começar hoje, Isabel. A ideia do curso é que ele seja autocontido, ou seja, você possa fazer o curso sem precisar de nosso guia, certo? Então, antes de passar a palavra para você, Rosildo, deixa eu mostrar uma coisa aqui para a Isabel. Então, Isabel, todo esse material está disponível. Não dá para poder ajudar a acessar. Além disso,
esse livro aqui em português para vocês acessarem, e nós começamos a colocar também os vídeos das aulas. Então, a aula de 8 de maio, o vídeo já está disponível, dia 10, do dia 12. Então, todas as aulas, os vídeos estão disponíveis, tá bem? Acho que alguém está com uma levantada. Rosildo. Rosildo, não sei se você está falando. Boa noite, professor. Tá chegando bom aí? Tá tudo tranquilo. Pronto, aquele lá que vocês mandaram lá para a gente baixar lá. Eu não consegui baixar nada ainda, professor. Nada. Já briguei por todo lado. Veja só, não é baixar, né? Você vai entrar na plataforma para fazer o curso. Isso, não consegui não. Vou entrar na lápis não. Pronto, peraí. No final da aula a gente vai lhe ajudar, tá certo? No final da aula eu vou ficar aqui 5 minutos para ajudar a quem está com dificuldade, porque a gente precisa caminhar no assunto. Então, veja só. Lá na plataforma do Moodle já tem as aulas anteriores, tem o livro em português, tem todo o material que você pode usar para seguir o curso sozinho. O que foi que a gente começou a falar na última sexta-feira? Vamos falar da arquitetura do 5G. Então, quando a gente fala de uma arquitetura, qualquer tecnologia, nós estamos descrevendo como é que ela é construída, quais são as partes que constroem a tecnologia. Tá travado, professor. Para mim também travou. Não achei que era até aqui para mim. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Professor Marcelo Portela falando. Boa noite. Vamos só aguardar um pouquinho aí. Professor Edmar deve estar tentando novamente o ingresso, tá certo? Pode ser que tenha havido alguma instabilidade lá na conexão dele. E eu acredito que ele já deve estar voltando. Aguardar. Professor Edmar? Oi, Portela. Tudo bem? Tá de volta? Deu uma travada aqui. Deu uma travada aqui para nós. Eu achei que eu nem tinha saído. Então, voltei, né? Vocês estão vendo minha tela novamente? Estamos sim, pode ficar à vontade. Talvez se congelar a tela, professor, fique melhor o áudio. Pronto, veja só. Pronto, vamos lá. Estão vendo aqui? Está passando os slides. Tá sim. Pronto, então vamos lá. Vou economizar a banda aqui, né, desligando minha câmera. Bom, pessoal, a gente está falando de arquitetura. Se travar, por favor, me avise o mais rápido possível. Falando sobre arquitetura, eu estou dizendo, olha, a gente está falando das partes que compõem um sistema. Se você quer saber um pouco mais sobre arquitetura, se você quer saber um pouco mais sobre os termos que a gente está falando aqui, lá no chat o pessoal fica disponível para responder perguntas. Eu estou achando vocês muito econômicos, pessoal. Certo? Nas outras turmas, o pessoal perguntava, ia mais no chat, fazia uso. Vocês estão perdendo a oportunidade de conversar com o professor Portela, com o Matheus, com a Amanda, certo? Com o Fernando, com pessoas que conhecem muito bem a tecnologia. Não perca a oportunidade, não, porque o curso acaba rápido. Bom, falando nisso, a gente está caminhando, né, vendo a arquitetura. Na aula passada, a gente falou sobre quais eram os objetivos. A gente falou sobre os elementos que compõem a rede 5G, e eu faço sempre esse desenho que vocês estão vendo aí na tela, que tem uma rede de acesso, aliás, que tem um equipamento do usuário, tem uma rede de acesso, tem uma core, ou núcleo da rede, que dá acesso à internet. Então, isso foi o que a gente conversou na sexta-feira passada. Depois disso, eu comecei a dizer, olha, existem maneiras da rede 5G. Por exemplo, a gente pode partir de uma rede 4G, foi esse desenho aqui, onde a gente parte da rede 4G, faz uma rede de transição, que é uma rede híbrida, ou seja, parte dos dados vão passar pela rede 4G, parte dos dados vão pela rede 5G, até chegar na rede destino, quando a gente quer uma rede 5G pura. Então, nossa rede-alvo é obter uma rede que tem um equipamento do usuário e tem um código. Esses são os 3 elementos básicos que a gente vai estudar. Tá?
caminho, a gente estava falando sobre não standalone, quando a rede 5G tem parte 4G, parte 5G, isso recebe o nome de não standalone. Está aqui. Quando é 5G pura, recebe o nome de standalone, como está colocado aqui. Bom, e aí caminhamos um pouco mais, né, falando sobre quem define isso, que é o 3GPP, o Matheus já tinha falado isso para vocês, né? E aí fomos caminhando até chegar ao ponto de dizer, olha, tá bom, agora vamos olhar para o core da rede. E antes de passar para o core, a gente começou a falar sobre virtualização. Quando a gente está falando em virtualização, pessoal, e aí tivemos até uma conversa interessante no final da aula, né, sobre onde é que está esse core que a gente está falando, ele é um elemento de software. E a minha pergunta, que a gente começou a discutir ela na aula passada, foi o seguinte, onde é que está esse software? Onde é que está sendo executado esse software? Vocês lembram dessa conversa? Vocês lembram que a gente estava conversando sobre isso? E aí a nossa conversa foi, não importa. Ele agora é um software, ele está virtualizado, ele pode estar sendo executado em qualquer lugar, ele está nas nuvens. Pode ser que esteja dentro da rede da operadora. Você pode ter um core executando no computador, no servidor que é da operadora. Mas não precisa ser. Porque esse conceito de virtualização, ele é muito importante no 5G. Bem, nesse caminho, nós vamos agora dar uma olhadinha dentro do core. O que é esse elemento? O que é esse elemento da rede? Ele é um elemento, pessoal, que vai interligar os equipamentos do usuário, né? Em última instância. Ele vai fazer a conexão entre equipamentos do usuário. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu vou pedir que quem quiser responda no chat. Por que eu não estou chamando isso aqui de celular? Por que eu não estou chamando isso aqui de smartphone, de equipamento do usuário? Alguém lembra? Porque é para qualquer tipo de aparelho, né? Não necessariamente para um aparelho celular, mas para todo equipamento que pode se conectar, né? Exatamente, Luiz Fernando. Luiz Fernando matou, certo? Respondeu muito bem, tenho certeza que os outros também estão sincronizados. Então, por exemplo, Luiz Fernando, se meu carro, né? Tivesse aqui meu carro, certo? Um carro bem estranho. Se meu carro estiver conectado na rede 5G, do ponto de vista da rede, ele é um equipamento do usuário. Né? Se o chuveiro da minha casa, não sei para que vai fazer isso, mas tudo bem. Né? Se você quiser botar o chuveiro da sua casa, quiser botar um sensor aqui e transmitir esses dados pela rede 5G, ele é um equipamento do usuário. Então, veja, tudo isso aqui, amigos, a gente caminha no conceito que a gente chamou de IoT. Vocês lembram de IoT? Internet das coisas. Tudo isso aqui é um equipamento do usuário. E o core, ele é um elemento que vai interligar equipamentos do usuário. Por exemplo, se for uma comunicação por voz, se for uma comunicação entre dois elementos do usuário, dois equipamentos do usuário que estão sobre o mesmo core, a comunicação vem para ele e vai para o destino, e assim por diante. E vice-versa, perdão. Se for acessar a internet, for acessar dados, esse equipamento do usuário aqui, por sua vez, ele está fazendo um acesso, né, para dados que estão em algum servidor. Então, as requisições dele vão passar pelo core, que vão ser encaminhadas pela internet, que vai ter uma resposta, e essa resposta... Olha que desenho bacana esse aqui. Vocês estão vendo esse desenho com tijolinho aqui? Esse desenho aqui, quando a gente vê um desenho desse, a gente chama ele de firewall. Toda vez que tem um desenho desse aqui, a gente está representando um firewall, que a gente vai conversar um pouco mais sobre segurança. Ou seja, aqui só passa para dentro dessa rede aqui o que for permitido. Mas essa conexão foi permitida, então vamos fazer o caminho inverso, vai passar pelo core, até voltar o dado para o documento do usuário. Então, tudo vai ser passado por aqui. Tudo bem, gente? Tranquilo? Estou considerando que sim. Então, dito isso, né, tem uma evolução para chegar no core, né, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou chavear aqui para um outro conjunto de slides, tá, e que Matheus já tinha feito uma apresentação para vocês sobre, aliás, deixou um vídeo para nós, né, sobre
sobre o Core 5G, né? Está lá no nosso Moodle. Por favor, assista um vídeo de Matheus. Eu tenho certeza que a explicação dele é melhor do que a minha. Esse danado só quer botar, não está querendo fazer o que eu estou mandando. Eu quero mandar, mas tudo bem. Vamos caminhando aqui, né? Já não perder mais tempo. Falando de um elemento da rede chamado Core. Core, em português, significa núcleo. Então, o núcleo, voltando aqui para a arquitetura do 5G, que nós desenhamos aqui, olha, tem uma arquitetura que tem o equipamento do usuário, tem a rede de acesso e tem o Core. Não foi isso que a gente combinou? Então, essa arquitetura, se nós olharmos para este elemento aqui, especificamente para este elemento, né, a gente vai ter uma série de funções acontecendo aqui dentro desse elemento. E um dos principais é a virtualização de funções. Né? Aqui dentro tem um conjunto de funções que são definidas por software. Deixa eu parar aqui para perguntar, por exemplo, para Carlos, para Thaís, se isso que eu estou falando está fazendo sentido. Para vocês faz sentido, para você faz sentido, Thaís, para você, Carlos, que esse elemento que eu estou apontando aqui, que infelizmente ele não está me deixando rabiscar, né? Que esse elemento que eu estou fazendo aqui, que ele é essencialmente um software, um computador, por exemplo, faz sentido, Carlos? Faz sim, professor. Esse E aí, conceito de veja, Thaís, virtualização, ele lembra bem aquele BitTorrent, né, que a gente baixava as coisas, né? Uma parte do software é rodado na isso, própria pronto. máquina da pessoa. Isso, uma parte do software é rodada na sua máquina, outra parte do software em algum lugar, né, Carlos? Isso. E você não precisava saber onde era, né? Do outro lado, você simplesmente Eu tenho a impressão usava. que o 5G é muito isso, né? Ele vai se tornar uma rede que permeia a própria rede, né? Ele vai se diluir na rede. Eu acho que esse é um conceito que a gente tem que abstrair para poder entender um pouco o 5G. Não é isso? Isso. Exatamente. Pronto, vou deixar aqui, que aqui eu consigo riscar. Então, Carlos, né? Estou usando você, estou usando Thaís, que é para poder acordar os outros aqui, né? Então, a gente está falando sobre arquitetura e estou dizendo, olha, tem um conjunto de funções aqui, né, que estão no Core, e essas funções vão realizar as tarefas do Core. Que tarefas são essas? Certo? Então, né? Em vez de usar um hardware dedicado, a gente vai usar um conjunto de funções. Que tarefas são essas? Certo? Vai ser gerenciar o acesso, certo? Ver plano de usuário, gerenciar a sessão. Certo? Então, tem um conjunto de funções, certo? Que faz, por exemplo, a autenticação do usuário quando você, Thales, está perguntando se o 5G está perto de chegar para a gente aqui em Campinas. Sim, ele já está liberado e ele já está em algumas localidades da cidade, ele já acontece, Thales. Né? As operadoras já estão liberadas para prover o 5G em Campina Grande. Tá? Veja só, o que é que o Core vai fazer, Thales? O Core vai lhe autenticar. Então, quando você comprar um acesso 5G, certo? Quem é que vai autenticar Thales? Thales vai pegar o equipamento do usuário dele, né? Vai ligar, vai colocar o chip, Thales. Seu equipamento vai falar com uma antena que a gente chama de rede de acesso. Até esse momento, Thales, você não tem direito de acessar a rede. Você vai ter direito de acessar a rede quando uma função, deixa eu fazer um quadrado maior aqui, tem uma função aqui, Thales, um software rodando aqui. Eu vou desenhar como uma caixinha, tem um software que vai pegar aquela informação que você mandou, está conectado aqui, vai verificar, Thales é um usuário da nossa rede, ele retorna e libera para que você tenha acesso. Então, por exemplo, ele está autenticando o equipamento do usuário. Às vezes está com a mão levantada.
professor, Quer falar? tá cortando a voz aí, professor. Tá dando para entender quase nada. Tá cortando para você? É, a voz aí tá cortando aí. Não tá para entendendo quase nada aqui. Tá chegando quase nada. O Rocha falando, para mim também tá ruim. Não consigo identificar o entendimento da fala que está cortando. Talvez então, hoje não esteja. Mas isso está geral? Está para mais gente? Alguém está escutando bem? Agora sim, mas antes estava cortando um pouco, mas agora está normal, voltou ao normal. As imagens tá Vamos boas, as imagens, mas a voz tá ruim, a voz. As imagens tá boa. Pronto. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Vou repetir o que eu estava dizendo. Por favor, pessoal, quando estiver ruim, vocês me avisam logo, senão não faz sentido eu estar falando, tá bom? Vamos lá, voltando. Eu estou falando sobre o core. E eu estava falando com o Thales. Thales, eu estava dizendo a você o seguinte. Você perguntou sobre o acesso em Campina Grande, Thales. E aí você recebeu a informação que as operadoras já podem acessar a rede. Vocês acompanharam essa parte? Sim. Pronto. Sim. Então, nesse momento, Thales, certo? Thales comprou um acesso. O que é que ele comprou? O que é que Thales comprou? Me digam aí, o que é que ele comprou? No final das contas, ele comprou um SIM card, não foi isso? Ele tem um telefone, um equipamento do usuário. Ele comprou um SIM card que ele colocou aqui. Dentro daquele SIM card, né, ou o famoso chip, tem informações que, ao se conectar, vai fazer um acesso sem fio, né, a antena mais próxima, a torre mais próxima, vai vir pela rede de acesso e vai finalmente chegar aqui no core. O que é que acontece lá dentro do core? Lá dentro tem uma função que vai fazer a autenticação. Esta função aqui, veja, até esse momento o Thales não pode acessar a rede, não pode usar voz, não pode acessar vídeo, nem internet. Depois que esta função aqui autenticou, Thales, essa informação retorna, Thales está liberado para acessar o 5G. Tudo certo? Rosildo, quando você estiver na rede, certo? Você está lá com o seu equipamento usuário, Rosildo, certo? E você começou a caminhar, certo? Você começou a caminhar. Quando você começou a caminhar, você vai se lembrar daqui na nossa primeira aula, nós falamos sobre que a rede, eu vou fazer um desenho grosseiro aqui, que o sistema de telefonia celular divide as áreas, divide por regiões, em células. Não é isso? Deixa eu fazer a célula mais grosseira aqui para a gente caminhar mais rápido. E aí, Rosildo, estava com seu equipamento de usuário em um determinado local, né, que estava lhe atendendo. Neste momento, era uma antena ou uma genodibia aqui. Rosildo começou a andar. Veio nessa direção aqui. Quando ele veio nessa direção, ele passou de uma área, né, atendida por um genodibia para outra área. Rosildo, quem vai gerenciar? Quem vai passar? A ação estava aqui. Agora você vai passar a ter conexão sem fio com essa outra antena. Quem vai gerenciar isso, Rosildo? É uma função que está dentro do core. Bacana? Então tem que vai se acompanhar quando você vai lhe acompanhar quando você movimenta. Tá cortando muito. Outra informação, Lucas. Tá cortando a voz muito, muito mesmo. Pessoal, tá cortando para todo mundo. Rapaz, para mim tá normal. Sim. Agora. Normaliza, volta a cortar novamente. Problema, volta a cortar novamente. A maioria está
está com normal, talvez seja sua conexão. Estou, inclusive, falando o mais rápido, o mais devagar que eu posso, né, para poder... Professor, eu estou com os dados móveis do celular ligado e o Wi-Fi também. Os dados móveis e o Wi-Fi. Já estou os dois ligados aqui no meu celular. Rosildo, mas isso não é garantia isso não é garantia que você vai ter uma conexão boa, né? Depois a gente pode até conversar sobre isso. Deixa eu caminhar aqui, a gente ver como resolver seu problema. Vamos lá. A gente está falando de um núcleo de uma rede em que gerencia diversas funções, que implementa essas funções por software, tá? E um dado importante, certo? É que se a gente olhar, se a gente olhar um pouco mais perto, veja, gerencia várias redes de acesso. Certo? Então, a gente pode até pensar, cara, isso aqui é uma célula, certo? Essa aqui é outra célula. E a gente tem outra célula. Todas essas células pelas funções que estão aqui dentro do código. Pessoal, está fazendo sentido o que eu estou dizendo para vocês? Sim, tranquilo? Tranquilo. Agora, você que está me assistindo agora, né? Thales podia perguntar, professor, e eu, enquanto usuário, por que eu preciso conhecer? Eu vou precisar conhecer as funções do código? Não, Thales, você é um usuário. Se você é um usuário, não. Agora, enquanto pessoa que quer conhecer a rede 5G, esse conceito ele é importante. E ele é importante também porque, se você concordou comigo até agora, né, de que essas funções são todas software, aí a gente pode voltar para a nossa discussão. Né? Se tudo é software, eu posso ter esse elemento aqui na rede da operadora, ou posso ter ele em algum servidor na rede. Então, o core, ele não precisa necessariamente estar na rede da operadora. Já? Pois bem. E aí, tem outras informações, né? Como é que faz registro do usuário, certo? Vou passar sobre isso, porque depois eu quero voltar sobre esse registro do usuário, que os meninos prepararam um slide muito bacana, que a gente vai conversar sobre ele depois. Pois bem, então o que a gente está falando, está desenvolvendo aqui, essas funções, cada um desses blocos aqui, pessoal, isso é uma função. Bicho, é muita coisa para a gente discutir ao mesmo tempo. Pois não, Carlos? Você levantou a mão? Estou falando, seu microfone está desligado. Mediante essa afirmação que sobre o acesso, que pode ser, o software pode estar, o core pode estar na operadora ou pode estar na própria internet. Isso significa que vai se poder usar a 5G sem uma operadora? Não. Você vai sempre precisar, na rede pública, de uma operadora. Ou, Carlos, se uma empresa decidir ter uma rede 5G própria, ela pode. Aí chamam de rede 5G privada. Mas é para usar dentro da empresa. Né? Agora, o acesso público para falar com outras operadoras vai ser sempre a operadora. Vai precisar sempre de uma operadora. O que vai acontecer é que a operadora ela pode decidir não ter uma estrutura de computadores dela para rodar esse software. O que é que ela fez? Ela alugou um data center na nuvem e colocou para rodar lá o core. Foi claro, Carlos? Foi sim. Vai ser o caso da UFCG, uma rede privada, porque até um data center já foi adquirido lá pelo STI, né? Esse data center ele tem outro objetivo na UFCG, mas nós estamos trabalhando, Carlos, para conseguir
avançar para ter uma rede 5G dentro da UFCG, né? E aí, o nosso data center lá, ele pode até nos ajudar nisso, né? Porque tendo um data center já é Eu sei interessante. eu sei que o objetivo primeiro daquele data center foi para hospedar o sistema cigarro, né? Uhum. Isso. Mas Isso. ele pode também ser usado para 5G, né? Nesse caso. Pode ser usado para 5G, tá? Tranquilo. Tá bom. Tá aí, você acabou de me dar uma boa ideia, viu? Não tinha nem pensado nisso, mas você acabou de me dar uma boa ideia. Rosildo, Converse com Iana lá, que ela lhe disse. tá joia. Rosildo, você levantou a mão novamente? Sim, professor. No caso aí do colega aí, perguntou aí para uma rede móvel para pessoa mesmo. Só basta comprar uma central e para fazer, não é? Pronto, boa pergunta, Rosildo. Veja só. Veja, primeiro tem que ser uma organização, como uma empresa, né? A Edmar não pode ter uma rede 5G dele. Certo? Eu tenho que ir para a Anatel e dizer, Foi olha, dito não foi? Pois não? A primeira aula foi dito esse assunto aí. Então, veja só, Rosildo. Deixa eu aproveitar a sua pergunta para desenvolver um pouco. A UFCG, Universidade Federal de Campina Grande, ela tem o ideal de ter uma rede 5G dela. Por quê? Porque ela é uma instituição e ela pode, dentro do campus, fazer uma rede, né? Colocar uma antena onde quem estiver dentro da UFCG vai ter acesso à rede UFCG 5G. Essa rede 5G, ela pode ou não se interligar com as redes públicas, mas ela pode funcionar só dentro da rede 5G. Qual é nosso desejo de fazer uma rede 5G dentro da UFCG? Nós queremos fazer isso porque eu vou aproveitar esse slide aqui para fazer um desenho hipotético. Considere nosso campus aqui da UFCG. Quem é de Campina Grande, quem é campina grandense como eu, né, sabe que aqui está a reitoria, né? Então, pronto. Imaginemos que, né, aqui está o nosso campo de futebol. Imaginemos o seguinte, pessoal. Se nós conseguirmos colocar uma rede 5G, eu vou desenhar ela simplesmente por uma antena, e essa rede 5G, Rosildo, ela pode iluminar, a gente chama de iluminar, ela pode irradiar por toda essa área aqui. Tem uma frequência específica para isso. Não é a mesma frequência das operadoras, portanto, não tem sobreposição. Olha? Então, aqui vai existir uma rede 5G. E eu espero que isso funcione, isso aconteça. 5G UFCG. Massa? Mas por que fazer isso? Porque se a gente tem uma rede 5G UFCG, nós podemos, por exemplo, colocar um conjunto de câmeras no nosso campus e interligar todas essas câmeras via rede sem fio com nossa rede 5G, tá? E tem uma central de monitoramento. Essa é uma possibilidade. Vocês estão acompanhando a ideia, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Sim, tranquilo. E aí, veja só, Carlos, a gente podia também fazer o seguinte, a gente podia pegar isso aqui, estar transmitindo, né? E aqui colocar um equipamento que o professor Portela vai falar dele para vocês lá na próxima semana, com muita propriedade. Tem um equipamento, pessoal, que ele recebe 5G e ele irradia rede sem fio. Né? Então, veja, esse equipamento aqui, deixa eu colocar uma outra antena aqui para baixo, né? Para ficar diametralmente oposta. Ou seja, esse equipamento, ele vai fazer uma rede sem fio aqui, nessa área. Quem tiver nessa área aqui vai conseguir acessar a rede sem fio pela rede 5G da UFCG. Oi, Isabel. Levantou a mão? Professor, eu levantei sim. Professor, esse equipamento seria assim uma espécie de um roteador? É uma espécie de um roteador, Isabel, veja, que ele recebe 5G e transmite Wi-Fi. Wi-Fi. Certo? Então, veja só. O professor Portela vai explicar ele bem direitinho na próxima semana, certo? É o CPE. Você
Isabel, quando terminar o professor Portela, você vai ficar com muita vontade de ter um em casa. Né? Com Eu tô morrendo de certeza. vontade. Eu tô morrendo de Porque tem vontade de ter um na operadora minha que casa, está Isabel, sabe? cobrando 5G sem a gente ter realmente 5G? Isso é uma discussão que a gente pode... Mas... Vou abrir a minha câmera um pouquinho para ver se a gente consegue, se vocês conseguem me ver. Rosildo, fica à vontade. Professor, onde eu trabalho aqui, eu trabalho no sistema via rádio. Aí roubaram tipo uma repetidora de lá, o sinal ficou ruim, muito ruim. Agora eu queria saber, esse repetidor é o quê? É um core? É o quê? Que eles chamaram? Não. Veja só, você trabalha com um serviço que usa rádio, né? Isso, VHF. VHF. Pronto. No seu caso, é diferente de um core. No seu caso, você tem um equipamento. Certo? Esse equipamento, né, ele que você chamou muito bem, que ele é eu estou usando esse mesmo slide aqui, vai ficar um pouco bagunçado, mas vocês vão me perdoar. Esse equipamento, que nós chamamos ele de repetidor, ele faz o seguinte, Rosildo, ele é um equipamento físico, certo? Ele é um equipamento aqui físico, que ele tem 2 antenas, certo? Ele recebe por uma frequência e retransmite em outra frequência naquela área. Certo? Isso aqui é um equipamento físico. A gente chama, inclusive, aqui tem um que a gente chama de duplexador aqui. Para atender Campina Grande e a região ao redor todinho. Pronto, isso, Rosildo. Mas vamos lá. Deixa eu aproveitar a sua fala, para a gente falar, pessoal. Primeiro é o seguinte, vocês estão entendendo que tem uma frequência de recepção e tem outra de transmissão, não pode ser a mesma, porque senão se mistura. Tranquilo, pessoal? Tranquilo? Por isso que é chamado de repetidor, não é isso, professor? Isso. O que ele faz? Ele repete o sinal. Então, quando você fala no rádio, você está falando uma frequência, ele está repetindo para os outros estão recebendo outra frequência. Entendi. Por isso que chega lá, depois que a gente fala aqui na central, chega lá no rádio, lá, depois que chega. Aí, qual é a diferença disso aqui, Rosildo? A gente está falando para uma rede celular. É que esse equipamento aqui, o seu repetidor, ele deve transmitir, por exemplo, pode ser, certo? 1 kW. 1000 watts. Esse é um valor comum para repetidor. Pode dar até mais. E ele, com essa potência, ele consegue cobrir toda a área de Campina Grande. Mas vamos lá, Rosildo. Tem uma diferença para uma rede 5G. Você tem uma faixa de frequências, que está prevista para esse tipo de serviço móvel privado, certo? Onde você fez, olha, tem uma frequência 1, e a gente vai transmitir, uma frequência 2 que a gente vai receber. E todo mundo está falando aquela mesma frequência. Não é isso, Rosildo? Quando você fala lá, todos escutam. Não é isso? Todos escutam. Isso. Agora, Rosildo, quando a gente está numa rede 5G, quando a gente está numa rede de telefonia móvel, nós queremos agora, olha a diferença disso aqui para uma rede 5G. Lá tem uma antena, pode ter um ou mais, cobrindo uma região, Rosildo, né? Cobrindo uma região, está meu lápis, está aqui. Opa, espera aí que o lápis saiu do controle. Cobrindo uma região, mas, Rosildo, neste caso, Thales quer falar com Carlos, certo? Eles dois querem conversar, mas somente eles dois vão participar da conversa. Portanto, é possível implementar isso fazendo como? Aqui usa uma frequência, certo? E aqui usa outra, e vice-versa. Eu estou sendo claro? É diferente disso aqui. Se duas pessoas chegarem para conversar aqui, nessa mesma área, né, uma terceira pessoa estiver conversando com uma quarta pessoa, a gente está ficando uma bagunça, né? Eles dois aqui vão conseguir conversar usando outras frequências, por exemplo, e não acessa a conversa do outro. Essa é a diferença de um serviço desse tipo para
O outro. É o desenho do Brasil escrito aí, professor. Oi? É o desenho do Brasil escrito aí. O desenho do Brasil tá do mesmo jeito. Tá. Veja só, o que é que deve ter sido furtado lá do serviço? Foi esse equipamento. Agora vamos pensar o seguinte. Né? Isso aqui gerencia, faz o tráfego de comunicação entre todas as pessoas. Quem é que faz a gerência aqui? Quem é que liga 1 com 2, 3 com 4, certo? Quem é que faz todo... É um elemento que está aqui, que é o core. Né? Tem um elemento aqui que é o core. Primeiro, que diz que Travou novamente. Travou tudo. Oi, pessoal, travou para vocês? Para mim, deu uma travada também. absolutamente. Travou aqui também. O Parou tudo conexão agora. está difícil, tá? Voltou agora, voltou. Voltei. Minha Talvez, conexão está professor difícil. Edmar, talvez, professor Edmar, realmente retirar a câmera aí. Talvez dê uma Já retirei. força. Pronto. Valeu. Está Vai lá. difícil, está difícil. Hein, pessoal? Né? Se fosse 5G, Pessoal, tava você está, eu não funcionando. sei até que ponto vocês foram, até que ponto nós fomos, mas eu estava dizendo para vocês, dizendo para o Rosildo, respondendo a pergunta dele, o que é que eu, na minha opinião, o que é que eu acho que seria ter sido furtado. E que na rede 5G, quem faria um papel similar seria o Core. Vocês estavam me acompanhando até esse momento? Sim, perfeito. Sim. Pronto. Deu para escutar isso. A pergunta agora, Rosildo, eu vou lhe fazer o seguinte. Esse elemento aqui, do jeito que a gente está falando, que gerencia tudo isso, certo? Ninguém sabe onde ele está, Rosildo. Ele está na nuvem. Pode estar na nuvem, pode estar na operadora, mas ele é um software. Então, Rosildo, eu espero que isso não aconteça. Sempre torço pela honestidade das pessoas. Mas digamos que alguém vem, furta o computador ou o servidor que está rodando esse core. O que é que você faz? Carrega o software novamente, o sistema volta a funcionar. Você concorda comigo, e você, Carlos, de que trocar um software, botar um computador, botar um software, é muito mais barato e muito mais rápido do que trocar um hardware? Sim, é por isso que inventaram a virtualização, né? Pois é, camarada. Então, assim, veja só É que só coisa fazer a bacana. cópia do core. Veja só que coisa A bacana. preocupação Né? agora seria uma outra coisa, né, professor? Seria o ataque hacker, né? Então, no caso. Seria um ataque de software, no caso, não de hardware, Aí né? tem a segurança cibernética, né? Que aí é outro papo, isso é outro problema. Mas olha só, Luiz Fernando, com um core virtualizado, né, a gente pode agora, por exemplo, se chegar uma nova versão do core, houve uma atualização. Se fosse um hardware, eu tinha que trocar o hardware, eu tinha que ir lá fisicamente, tirar, colocar um novo. Com o software, pessoal, eu não preciso mais fazer isso. Eu simplesmente vou lá e carrego o novo software. Vocês estão acompanhando a minha ideia aqui? Faz Sim, sentido? faz sentido. Professor, só uma pergunta aí, talvez seja pertinente. Parte desse software está no Datagrama? Parte desse software. Ele faz parte da informação do Datagrama? Não necessariamente. Não necessariamente. Eu posso conversar mais evoluir isso mais depois, que a gente vai descer um pouco mais na camada, Carlos. Aí você vai entender exatamente o que é que a gente está falando aqui. Né? Bom, meninos, pessoal, meninos, ó, costumaram dar aula. Bom, pessoal, estamos sincronizados, ou seja, tem um elemento da rede, que é o core, que é formado por, olha o nome aqui, ó, microserviços. Cada elemento desse aqui é um serviço, é um pequeno serviço que é provido pelo core para a rede. Posso caminhar? Estamos sincronizados? Pode. Né? Pode, sim. Se está tudo bem, a gente vai caminhando, né?
E aí, eu estou achando estranho, Portela, e esquisito, assim, ninguém faz pergunta no chat, né? Pois é, rapaz. Pessoal, vamos se animar aí no chat, né? Exercitar os dedinhos e perguntar e interagir, contribuir, trazer casos também. Pronto. Estamos por aqui, tá certo? Fiquem à vontade. Eu acho que tem uma pessoa com a mão levantada, se não me engano, é Júlia. Professor, boa noite. No aplicativo aqui, eu não estou conseguindo acessar o chat. Ele está apagadinho, ele não me dá acesso ao chat. Ao chat, eu não sei exatamente dizer, Julião, o que é que está acontecendo no seu aplicativo, né? Então, a gente pode até depois... Na aula de sexta-feira também eu não consegui, ele não aparecia. Assim, ele tá... Todos os outros estão acesinhos e ele não tá. Mas veja só. Eu não estou interagindo. Tá, mas veja só, na hora que quiser interromper, me fazer uma pergunta, pode abrir o volume, pode abrir o microfone e perguntar, tá bom? Fique à vontade. Era justamente essa oportunidade que eu estava... Eu não estou conseguindo acesso ao material. Pronto, no final da aula... Né? Pronto, ok. Já tenta novamente agora o chat, Juliana. O Matheus está pedindo para você tentar novamente. Vamos lá, vamos caminhando aqui, certo? Ainda não, eu vou sair do aplicativo e voltar. Não, fique aí para a gente terminar a aula. No final da aula a gente vai consertar tudo isso. Né? Porque a gente para não perder a sequência da ideia aqui. Né? Olha só, pessoal. Pronto, e aí tem uma série dessas funções, né? O MF, o Zplay, né? Certo? Que gerencia acesso e mobilidade. Aí você deve estar se perguntando, cara, onde é que eu vou ter? Onde é que eu vou saber o que é cada função dessa? O que é que cada uma faz? Aí eu vou responder para você rapidamente dizendo, amigo, a gente tem um material que está aqui, ó, né? O link está no Moodle, onde a gente tem toda a informação, certo? Se você acessar aqui, né, você vai ter, ó, um capítulo somente sobre o Core, explicando em detalhes, certo? As funções, o que é que elas fazem, como é que elas interagem. Portanto, eu aconselho você a acessar esse material e trazer as dúvidas para nós aqui. Pois bem, continuando nossa conversa sobre o Core, né? Eu vou voltar para o material da Huawei, né? Só para a gente manter nossa conversa. Deixa eu ver se ele vai funcionar. Pronto, vou descartar as anotações que eu fiz aqui. Rodrigo, obrigado aí pela observação, eu gostei muito, para poder fazer o relacionamento com o que você experimenta no seu dia a dia. E veja, pessoal, faça como o Rosildo, né? Compare o que a gente fala com o que você vê no seu dia a dia. Pode trazer essas perguntas, né? A gente gosta de perguntas. Bom, pessoal, caminhando, né? A gente entrou dentro do Core, viu como ele é pensado, viu como é que ele é, digamos assim, umas pequenas partes dele, certo? E aí, o que precisa fazer agora? Precisa que você leia para se aprofundar mais nos detalhes, tá? Eu vou caminhar aqui, né, porque a gente falou aqui sobre o Core, essas funcionalidades, né, que elas existem, para a gente fazer mostrar um conceito que é muito importante no 5G, que é esse, que tem esse nome aqui, ó, CUPS. Esse nome, pessoal, ele significa plano de controle, deixa eu botar aqui, controle e plano de usuário, certo? O que é que a gente está dizendo com isso? No 5G, a separação dos sinais de controle e dos dados do usuário, ela existe. Ou seja, há uma conexão onde vão os dados de controle e há uma outra conexão onde vão os dados do usuário. Por que fazer isso? E nós já passamos por isso bem à frente, mesmo sem dizer, quando a gente fazia um desenho aqui. Deixa eu voltar para cá. Vocês estão vendo todos esses desenhos aqui,
tem duas conexões. Perceberam isso? Não? Tem uma conexão cheia, tem uma conexão pontilhada. Sempre a gente faz desenho com duas conexões. Ó. Uma é de controle, outra é de dados. Já? Então, essa separação entre plano de controle e plano de usuário, que é realizada, ela é muito importante para uma das características do 5G, que é o acesso rápido. Dados de controle, e aí a gente pode estar se perguntando agora, que dados de controle que você está falando, Edmar? No momento que você está fazendo, ou está fazendo o seu acesso, né, durante o seu acesso à rede, durante o tempo que você está acessando, o equipamento do usuário está acessando, a todo momento é enviada informação de controle para dizer, olha, fica informando quem está ativo, informação de localização, né? Manter a sessão. Então, todos esses são dados de controle. Esses dados, pessoal, eles são dados curtos, pequenos, comparado com dados. Dados são maiores, né? Precisam de mais largura de banda. Aí, olha que coisa legal, né? Que informação bacana. Se existe, vamos pensar assim, se existe uma separação entre o plano de controle e o plano de usuário, vamos pensar da seguinte maneira. O controle fica todo lá no core da rede. Vocês concordam comigo? Certo? Certo. Lá não ficará o que é o controle? É o acesso, é verificar se a pessoa é permitida, para manter a sessão. Mas, Rosildo, esses dados são curtos, então eles trafegam rápido. Dados do usuário, do seu acesso, do que você está acessando, certo? Vão pela conexão do usuário. O que é que se faz? Se traz os dados para mais perto possível do usuário. Olha, vamos prestar atenção nesse conceito, porque ele é muito importante. Pode ser, né? Na borda, pode ser local, gerenciador de conteúdo, que fica aqui pertinho. Então, vamos considerar agora que um equipamento do usuário qualquer vai fazer um acesso a um conteúdo. Por exemplo, será um vídeo, assistir um vídeo. Então, veja, a informação de controle da sessão, ou seja, quando ele vai pedir o acesso, quando ele vai receber o acesso, quando ele vai pedir o conteúdo, quando ele vai dizer a sessão, vai ficar caminhando até lá onde está o core. Mas o conteúdo que ele está acessando vai estar mais perto dele aqui. Portanto, o tempo de acessar o conteúdo é bem menor do que o tempo de acessar o core da rede. Está fazendo sentido, pessoal? Mais ou menos, professor, mais ou menos. Pessoal, você, quando você se registra na rede, você se lembra que é preciso ir lá no core e perguntar, esse usuário aqui, ele pode acessar a rede? Né? Você lembra disso? Lembro, sim. Isso aqui fica lá no core, certo? Certo. Essa informação, Rosildo, muito pequena, um conjunto de dados muito pequeno. Então, pode caminhar até chegar no core. Né? Então, a volta, né? Até chegar no usuário. Quando você vai estar na rede, que você pedir para acessar um servidor, por exemplo. Vou usar um nome aqui, o YouTube, por exemplo. Você vai assistir um vídeo no YouTube, os dados do vídeo do YouTube são transportados para o mais perto de você possível, aqui ou aqui. Então, na hora de acessar o vídeo do YouTube, você não vai até lá em cima, você vem só até aqui. Eu estou usando você de forma mais simples, mas só para... O acesso vai vir até aqui, por exemplo, e vai voltar. Você concorda comigo de que o tempo de ir e vir aqui é bem menor do que o tempo de ir e vir até aqui? É um período mais curto, né, professor? Rapidinho, né? Como?
período mais curto, né? Fica bem mais curto. Isso, Rosito, se chama latência. A latência que você experimenta é mais baixa. Então, Carlos, a sua sensação será que você está acessando uma rede bem mais rápida. Né? Uma sensação de atraso muito pequena. Né? Isso vai melhorar a sua experiência, certo? Quando você está usando a eficiência na rede. Quando o professor Portela estiver apresentando, por favor, pergunta a ele. Né? Guarda essa pergunta aí para vocês fazerem para ele. Como é que se comporta esse CDNs aqui? Ele conhece muito bem, por sinal. Né? Aproveita o professor Portela que ele vai falar para vocês. Por exemplo, ele vai explicar como, você acessando a internet na sua operadora aí, ele vai dizer que você não está acessando o Netflix lá nos Estados Unidos, está acessando em outro lugar. Ele vai explicar para você o porquê. Porque a minha função agora é caminhar no assunto, já são 8h25, né? E a gente está caminhando, certo? Para dizer, olha, pessoal, aqui tudo é nativo na nuvem. Tudo está na nuvem, certo? De forma distribuída. E, com isso, aparece um outro conceito que é muito bacana. Acho que a Juliana está com a mão levantada. Eu vou dar um exemplo, de um pouco do conhecimento que a gente tem aqui. Eu trabalho na área de telecomunicação aqui em Boqueirão. E o provedor que eu trabalhei, né? Eu saí agora há pouco, só que eu tenho um pequeno provedor também. E só que a minha internet passa por eles. Eu compro a eles o link dedicado. E esse link dedicado deles vem de Campina, de uma empresa. E às vezes a gente está com problema na rede, tipo um problema específico num aplicativo, tipo uma Netflix, algum aplicativo de banco específico, aí a gente sempre entra em contato com o técnico lá. Que é ele que gerencia CDN, tudo isso é em Campina. Ele já deu até uma demonstração a gente de como funciona, né? Eu não sou bem integrado, bem aprofundado nessa área, na área dele lá, né? Que ele é o TI. Só que essa parte da CDN eu entendo, assim, eu tenho mais ou menos uma clareza por conta disso. Agora, Juliana, eu vou lhe dar uma informação que você vai ficar tão animado quanto eu. O professor Portela vai explicar, você já falou, eu vou adiantar que o CDN é um conteúdo que fica mais perto do usuário. Não é isso? Isso. Então, você tem uma cópia, certo? Do que está mais perto do usuário. Agora, Juliana, olhe para esse nome aqui. MEC. MEC significa Multi-Edge Computing. Computação na borda. Vamos traduzir isso aqui, computação na borda. Pessoal, eu queria que vocês dessem uma olhada bem atenção nisso aqui, porque o 5G vai trazer para a gente algo muito bacana, que está na arquitetura dele. A computação na borda, pessoal, é a ideia de você trazer a computação para mais perto possível do usuário. Olha a informação, você traz a computação para a borda, ou seja, para a borda mais próxima do usuário. Com isso, você consegue trazer agora as aplicações para ser executado o mais perto possível do usuário. Vocês estão acompanhando o que eu estou dizendo? Então, veja só. Essa possibilidade de ter o MEC, o Multi-Edge Computing, né, que tem uma arquitetura, certo? Para prover isso. Olha o desenho que está aqui. Olha o que está em azul. Plano de controle. Plano de usuário. Está vendo que o plano de usuário está ligado aqui direto com o MEC? Certo? E o MEC está bem pertinho do usuário. Então, Juliana, um aplicativo, certo? Que vai ser acessado, né? Tem um controle para dar acesso, né? Um aplicativo, ao ser acessado, ele vai ser copiado, a execução dele vai acontecer o mais próximo possível do usuário. Não é bacana, Juliano? Demais. Então, o cara vai acessar um aplicativo, Juliano, que vai estar na rede 5G, que vai estar o mais perto possível dele. Joia?
Agora, qual é vai melhorar o tráfego, né, de dados. Isso. Mas qual é, assim, o que é que me chama a atenção? Deixa eu ver se está aqui. Ah, está aqui, né? Deixa eu ver aqui. Não vou fazer aqui mesmo. Mas qual é a diferença, Isabel e demais? A diferença é que agora, quando esse equipamento do usuário que está acessando esse aplicativo que está muito próximo dele, quando esse usuário caminhar dentro da rede, vocês lembram o que é que acontece? Quando ele caminha dentro da rede, ele passa de uma célula para outra, ele troca de rede de acesso, não é isso? Né? Então, o usuário está aqui. Vou fazer uma célula quadrada para ficar mais fácil. Tem uma célula vizinha, né? Então tem um usuário que está aqui, né? Está sobre a região aqui, ele vai caminhar nessa direção, e aí eu vou exagerar para ficar marcado. Tem uma borda, digamos que está aqui, ó. Vamos dizer que a gente consegue botar uma por célula. Então, a aplicação fica rodando aqui, ó. Quando esse camarada caminhar, que ele for para outra célula, não tem problema. A aplicação é copiada para cá, automaticamente. Ou seja, a computação está sempre perto do usuário. Está fazendo sentido, pessoal? Difícil de acreditar, né? Sim. É difícil de acreditar, né? Um negócio desse. Então, vamos lá. Você está acessando uma aplicação, qualquer que seja ela, continuamente, e você está experimentando, né, um atraso. Aquele atraso é o atraso, obviamente, da propagação do sinal, de acessar, propagar o sinal de acessar a computação que está aqui. Você vai se movimentando e você continua experimentando o mesmo atraso, porque a aplicação está caminhando com você. Você foi caminhando e ela foi caminhando com você. É claro, pessoal, o desenho aqui está exagerado, certo? Possivelmente você não tem um Mac em cada célula, mas você pode ter um Mac para várias células. Tudo bem, pessoal? Faz sentido? Está parecendo com os produtos chineses, né? Que antigamente a gente esperava tudo vindo da China. Depois começaram a usar os depósitos intermediários, né? Quer dizer, botou o produto mais próximo do consumidor. Está bem parecido com isso. Tem o mesmo sentido, Carlos, certo? Só que agora, veja, agora é uma computação que vai andando com você. Tá? E aí, bom, aí o que você pode fazer com isso? Bom, camarada, aí a aplicação é do usuário, certo? Como vai estar sempre perto dele, certo? A aplicação é do usuário. Por exemplo, o professor Portela vai falar melhor para vocês sobre o CDN distribuído, não vou me atrever a falar diante de uma autoridade, né? E aí vou deixar para ele, certo? Tem a aplicação de monitoramento, né? Realidade virtual em nuvem e assim por diante. Pessoal, já são 8h35. A aula hoje foi um pouco conturbada por conta da minha conexão, mas a gente vai parar por aqui hoje. Eu vou só reforçar, né, de que vocês têm um material que vocês já podem ler, que vocês já podem acessar, já podem ler, né, que vai trazer para vocês muita informação interessante e útil sobre o que a gente conversou hoje. Joia? O link está aqui no Google. Tá? Oi? Pois não, Adildo? Me ajuda a chegar lá, meu filho, que até agora não deu certo para mim, não. Vai dar certo, tá bom? Bom, amigos, eu vou parar a gravação aqui. Né?